Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o professor Regis, da EREM, da Escola de Referência em Ensino Médio Brasilino José de Carvalho, e hoje nós vamos apresentar os trabalhos que os nossos alunos dos terceiros anos A, B, C e D fizeram em alusão à Semana da Matemática e também em comemoração ao Dia da Matemática, que foi no último dia 6 de maio, agora passado, certo? Então vocês vão assistir algumas apresentações que os nossos alunos, alguns de nossos alunos fizeram com alguns temas muito interessantes, certo? Espero que todos vocês possam apreciar essas histórias, né? Porque são histórias, além de serem verídicas, elas são histórias que trazem conhecimento e também um pouquinho de diversão, para que a gente possa assim comemorar a semana dessa matéria tão importante para a nossa vida, que é a Semana da Matemática. Espero que todos gostem e apreciem o nosso trabalho. Muito obrigado. Arquimedes e o rei Herão. Boa tarde a todos, eu me chamo Ariane. Estou aqui representando a minha sala, o terceiro ano C, para esse grande dia que é o Dia da Matemática, e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história em que aconteceu entre Arquimedes e o rei de Siracusa chamado Hierão. Bem, Arquimedes era um matemático e físico muito conhecido naquela época, conhecido também pelas suas diversas invenções e teorias, principalmente hoje em dia a mais conhecida como a princípio de Arquimedes, que é chamada como teoria de empuxo e impulsão. Mas para entender um pouquinho ali sobre a história em que Arquimedes descobriu sobre essa teoria, a gente vai ter que contar um pouco da história em que ele meio que aconteceu ali com o rei de Siracusa chamado Hierão. Diz a história que há muito tempo um rei chamado Hierão pediu para que um ferreiro chamado Ouvires fizesse uma coroa para ele totalmente de ouro. Mas ele não tinha escutado muitos boatos bons sobre aquele ferreiro. Então ele queria saber se a coroa era realmente feita de ouro sem ter que danificá-la. Como Arquimedes era um homem muito renomado daquela época, conhecido principalmente pela sua matemática, pela sua física e principalmente como sua filosofia, ele foi convocado pelo rei para descobrir se aquela coroa era feita de ouro ou não. Um dia, enquanto Arquimedes estava na sua banheira a tomar banho, ele teve uma vislumbre incrível ideia, que ele nada mais nada menos descobriu, e ele ficou tão pasmado com aquela sua descoberta que ele saiu pelas ruas da cidade nu, gritando Eureka, Eureka, que nada mais nada menos que significa em grego descobrir, descobrir. Mas o que realmente Arquimedes descobriu? Arquimedes descobriu o que hoje em dia se chama de princípio de Arquimedes, o empuxo e a impulsão. Mas o que seria isso? Ele fez um belo experimento em que ele separou blocos de pratas, blocos de ouro e a devida coroa que tinha sido feita por Ouvires. Ele descobriu que enquanto ele tomava banho, ele descobriu que a quantidade de água que assim foi deslocada pelo fluido era a quantidade exata de massa do seu corpo. Então ele resolveu fazer o mesmo experimento ali com a prata e o ouro que tinha sido devidamente feito aquela coroa. Então ele encheu uma bacia cheia de água na sua banheira e colocou primeiramente o bloco de prata. Rapidamente, quando ele colocou o bloco de prata afundou. Logo depois ele colocou o bloco de ouro e aquele bloco flutuou, que era do mesmo material que deveria ter sido feita a coroa. E logo depois ele resolveu fazer aquele experimento com a coroa, mas a coroa ela afundou. Então ele descobriu que a coroa nada mais nada menos que tinha sido feita com ligas de pratas
e de ouro. Eu acredito que o rei Hierão, ele não ficou muito feliz com a descoberta em que Elvires tinha roubado a sua parte do ouro. O homem que calculava e a história dos camelos. Eu sou da Eren Brasilino José de Carvalho e hoje eu vou falar sobre um incrível livro que se chama O Homem que Calculava, de Malba. Antes de se aprofundar um pouco sobre esse livro, eu quero falar que é muito normal para as pessoas que não conhecem esse livro ver o nome do autor, Malba, e pensar que ele era um estrangeiro, sendo que na verdade ele era um brasileiro com o nome Júlio César de Souza. O desenvolver da história começa quando o narrador da história estava indo em uma viagem para Bagdá e lá ele conhece Beremiz, que seria o homem que calculava. Pronto? A partir daí, ao decorrer do livro, temos vários problemas matemáticos muito fáceis e muito legal de se resolver. Mas entre eles eu escolhi que seria a história da partilha dos camelos. A história começa quando Beremiz estava viajando juntamente na garupa de um camelo e ao decorrer dessa viagem eles encontram 3 irmãos brigando sobre a partilha de 35 camelos, que seria a herança que o pai falecido teria deixado para esses 3 irmãos. Então, tendo assim, o filho mais velho teria direito a metade de 35 camelos, o irmão do meio teria direito a 1/3 de 35 camelos, e o irmão mais novo teria direito a 1/9 de 35 camelos. Então vamos assim calcular 35 dividido para 2 dá aproximadamente 17,5. 35 dividido para 3 dá aproximadamente 11,6. E 35 dividido para 9 dá por volta de 3,5. Então, Isaac, como assim? Vai partir o camelo no meio? Não tem como. Então, vê só, Beremiz se propôs a ajudar esses 3 irmãos, pegando um camelo do seu amigo e somando nesses 35 camelos, que dá 36 camelos. Então, vamos lá dividir. 36 dividido para 2 dá 18. 36 dividido para 3 dá 12. 36 dividido para 9 dá 4. Então, veja só. Mas Isaac, calma aí. Vamos somar todos esses números. 18 mais 14 mais 4 dá um total de 34 camelos. Ué, ficou sobrando 2 camelos. O que foi que aconteceu? Um camelo, Beremiz devolve para seu amigo e Beremiz propõe que, já que ele resolveu essa questão da partilha, ele fica com um camelo. Mas ué, como assim, Isaac? O que eu quero propor aqui é uma pergunta. De quem é esse último camelo que ficou sobrando? No final da história, todos os irmãos saem satisfeitos e o camelo que sobrou foi doado ao homem que calculava. A importância do xadrez na matemática. Olá, meu nome é Matheus, sou estudante do 3º ano da Eren Brasilino José de Carvalho. Hoje eu vou falar sobre a importância do xadrez para a matemática. O surgimento do xadrez surgiu no século VI na Índia, com o nome de Chaturanga, que significa os 4 elementos de um exército, em sânscrito. O xadrez é um dos jogos mais antigos que se tem notícia. Diferencia-se dos demais jogos, pois nele o elemento sorte não possui nenhuma influência sobre o resultado final. Neste jogo, vitória, derrota ou empate em uma partida dependem unicamente de raciocínio, que lógico da capacidade de cada posição e pôr em prática um plano bem elaborado com o objetivo de vencer o adversário. Atualmente, o xadrez é um dos jogos mais populares que se conhece, sendo praticado por milhões de pessoas no mundo inteiro. Além de ser um jogo, o xadrez é referenciado por alguns como uma mistura de arte e ciência, além de ser considerado um esporte por outros. A prática do jogo de xadrez nas escolas é uma atividade que, além de propiciar lazer, também permite valorizar o raciocínio por meio de uma atividade lúdica. O exercício do jogo de xadrez no meio acadêmico permite alcançar, dentre outros, os seguintes objetivos: desenvolver o raciocínio lógico, aprimorar habilidades de observação, reflexão, análise e síntese.
As pirâmides do Egito e a geometria. Olá, gente! Meu nome é Ainhoa Priscila, estudante do terceiro B da EREM Brasil José de Carvalho, e hoje vou falar para vocês os principais conceitos da geometria aplicada às pirâmides do Egito. Trazendo o fator histórico das pirâmides, as pirâmides foram construídas há mais de 2000 anos antes de Cristo, ou seja, a obra que o homem criou que durou mais tempo durante o período vivido na humanidade. O porquê de uma conservação tão brusca é notável conhecer historicamente falando das pirâmides que foram construídas há muitos e muitos anos. Em média, foram 100.000 homens para construir as pirâmides. Um período extenso de mudanças de teorias criadas sobre as pirâmides. Sobre as pirâmides, existem diversas teorias que foram criadas sobre elas, porque não existem anotações, não existem pesquisas e livros que dizem de onde surgiu, quem foi criado, né? E essas pirâmides foram construídas por mais de 100.000 homens, carregando pedras de mais de 1.000 toneladas pela água, porque era muito pesada e eles não conseguiam transportar. Também tem teorias de rolinhos de madeira que colocavam as pedras em cima para ela poder ter um transporte melhor. Como naquele tempo era muito antigo e não existia carro ou algum transporte que pudesse transportar as pedras de um lugar muito distante, porque eram quilômetros que eles traziam aquelas pedras enormes para construir as pirâmides. As 3 principais pirâmides mais famosas que existem foram descendentes, né, de foram mortos, e assim, consequentemente, veio o filho, o pai, o avô, que foram enterrados nessas próprias pirâmides. A pirâmide maior, consequentemente, era de um, aí o filho dele, ele fez outra pirâmide, e para outra pirâmide menor, ele fez pro descendente do filho, no caso, o neto. E para que as pirâmides foram construídas? Nada mais, nada menos, as pirâmides eram túmulos. Eles acreditavam que se conectavam com seus ancestrais. As pirâmides é considerada um dos maiores túmulos do mundo. Eles acreditavam que as pirâmides eram os motores cósmicos que iam conectar ele com o universo e todo aquele ser ancestrais que ele com a natureza e com a vida após a morte. Trazendo para a geometria, a pirâmide é um poliedro sólido geométrico muito complexo, que para ser estudado precisa muita paciência e requer muita dedicação. Por causa de suas fórmulas e complexidade que tem a pirâmide e a base, as vértices, as arestas e as faces, que são muitas. Precisou de muita, mas muita matemática. Para entender o conceito, a formação, a parte de fora da pirâmide, a parte de dentro da pirâmide. Existem diversas teorias de que dentro das pirâmides são as espirais. Uma das principais partes das pirâmides que foram mais estudadas foi a parte de dentro, que se resumiu em uma espiral. Ou seja, dentro da pirâmide, localiza-se uma espiral em suas bordas ou paredes, que eram os túmulos dos descendentes do Egito, que eram enterrados. Anos e anos passaram e lá enterraram pessoas muito importantes para a história. Mas por conta da grandeza e por conta dos anos que foi criado, eles acreditam que ali deve ter muita história, deve ter muita riqueza, e realmente eles não estão aqui. Então, o que conclui de tudo isso é que as pirâmides precisaram de muito tempo para ser estudado. E parte desses estudos todo desenvolveu a matemática por conta das suas formas geométricas, por conta dos seus poliedros geométricos sólidos, nada mais que as pirâmides. Conclui-se também que a matemática está envolvida com grandes e importantes fatores históricos para o mundo. Uma das únicas e principais construções feitas pelo homem, as primeiras do mundo, e ainda continua com seus estudos. Que qualquer outro estudo sobre as pirâmides vai ser sempre válido, porque sempre é importante abranger e conhecer sobre a matemática, que é uma área que diversos conhecimentos traz para a vida da gente. O crivo de Eratóstenes e os números primos. Olá, meu nome é Beatriz Vitória Ferreira Cavalcante, eu faço parte do terceiro ano do Colégio EREM Brasil José de Carvalho. Hoje eu vou apresentar um trabalho alusivo sobre o Dia da Matemática. O tema escolhido foi o crivo de Aristóteles. Mas quem foi Aristóteles? Aristóteles foi um matemático grego, nascido antes de Cristo, que desenvolveu uma tabela para que ficasse mais fácil de achar os números primos, não por meio de uma fórmula, mas sim por uma tabela.
Então a gente vai fazer o passo a passo para que a gente possa achar juntos os números primos. Mas só para dar uma recapitulada, o que seria números primos? Números primos são todos os números divididos por 1 ou por ele mesmo, não por 2 nem por 3. Então a gente vai fazer através dessa tabela um método que Aristóteles desenvolveu para achar todos os números primos de 1 a 100. Então vamos começar. O primeiro passo é você escrever uma tabela de 1 a 100. O segundo passo vai ser pela regra dos múltiplos. Então a gente vai ver os múltiplos de 2, 3, 4 e assim sucessivamente. No segundo passo, a gente vai riscar todos os múltiplos de 2. Então, a gente não risca o 2, porque o 2 é o único número par que é primo, porque ele só é dividido por 1 e por ele mesmo. Então, a gente vai riscar os demais, né? A gente risca o 4, a gente risca o 6, a gente risca o 8, o 10 e assim sucessivamente. Depois de riscar todos os múltiplos de 2, a gente agora vai fazer os múltiplos de 3. Então, a gente também não começa pelo 3, porque o 3 é um número primo. Porque do mesmo jeito do 2, ele só é dividido por 1 e por ele mesmo. Então, a gente vai para o restante. O 6 ele já foi cortado pelos múltiplos de 2. Então, a gente vai cortar agora o 9, a gente vai cortar o 15, o 21, o 27, o 33, o 39 e assim sucessivamente. Depois de cortarmos todos os múltiplos de 3, a gente agora vai fazer os múltiplos de 5. Aí o 5 do mesmo jeito do 3 e do 2, ele só é dividido por 1 e por ele mesmo. Então a gente vai riscar todos os números que terminam em 5. Então a gente vai riscar o 25, o 35. O 45 já foi riscado, então a gente risca o 55, 65, 85 e 95. Depois de riscar os múltiplos de 5, a gente agora vai para os múltiplos de 7. Aí você vai riscar todos os múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28 e assim sucessivamente. Riscar todos os múltiplos, Eratóstenes observou que todos os números que sobraram não são múltiplos de outros números, a não ser de 1 e de ele mesmo. Então a gente vai circular todos os números que sobraram. O 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim sucessivamente. E para circular é pela 5, como é que funciona? Depois de circularmos todos os números primos, Eratóstenes observou que não existia uma sequência lógica. Vamos perceber isso aqui. Primeiro, 1, 2 e 3. Aí, para chegar no outro número primo, ele percebeu que ficou uma casa. Então, ele foi ver se realmente essa sequência ia seguir. Mas aí, quando chegou do 5 para o 7, também ficou uma casa. A partir do 7 para o 11, ficou 1, 2, 3, 4 casas. Então, ele percebeu que não estava já seguindo uma sequência lógica. Mas ele continuou a observar. Do 11 para o 13 também ficou 1. Do 13 para o 17 ficou 3. Do 17 para o 19 ficou 1. Mas a partir do 23 foi aí que ele se tocou, que não existia realmente uma lógica. Porque do 23 adiante ficava 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5 de novo, 7 e assim sucessivamente. Então, foi assim que Eratóstenes desenvolveu sua tabela, com este método de múltiplos, de cortar os múltiplos e os que restarem ser divididos por 1 ou por ele mesmo. Podemos fazer uma tabela maior do que essa, de 1 a 150 a 200. Sendo que cada vez que a gente aumentar, vai ser mais difícil, porque vai ter que fazer esse método de cortar e tudo. Mas fora isso, foi desse método que ele desenvolveu para achar todos os números primos. Lembrando, números primos são todos os números divididos por 1 e por ele mesmo. Tchau. A importância da geometria analítica na engenharia. Bom dia, meu nome é Laine, eu sou aluna do terceiro D1 da Escola José Brasilino Carvalho. Eu vou falar sobre um pouco da importância da geometria analítica para a engenharia. Bom, ela aplica-se em várias áreas, em especial as engenharias. Serve de auxílio
para calcular o diâmetro de uma barra de ferro ou uma viga, que estará sujeita a uma força, ou mesmo em uma coluna, que é preciso calcular a tração que ela irá receber para o suporte de um período, por exemplo. A engenharia analítica ela foi um estudo realizado pelo matemático René Descartes, que aliou os conhecimentos da álgebra ao estudo das figuras geométricas. No entanto, a geometria antigamente era conhecida como geometria de coordenadas e a geometria cartesiana, pois com a aplicação da álgebra na geometria é possível fazer qualquer representação geométrica por meio de pares ordenados e equações e inequações. Bom, vou falar também um pouquinho sobre os principais fatores de contribuições da geometria analítica na engenharia. São todos como compreendemos elementos matemáticos que dão base para a construção matemática para conhecimentos geométricos. São ponto, reta, plano e espaço. Vou falar também um pouquinho sobre a importância dos vetores. No caso, isso daqui que está mostrando. Ademais, ele envolve os cálculos que são utilizados em situações como dimensionamento de vigas e treliças, apoio nas quais existem forças envolvidas na engenharia elétrica. O vetor ele é utilizado para determinar o campo de elétrica. O estudo dos vetores na parte da geometria analítica. No caso, esse exemplo aqui, está aqui mostrando. Bem, pessoal, então assim chegamos ao fim, né, do nosso vídeo comemorativo ao Dia da Matemática. Espero que todos vocês tenham gostado, né, se divertido, aprendido um pouco sobre tudo que os nossos alunos contaram e gravaram assim, né, esses vídeos para vocês, dessa matéria tão importante para as nossas vidas, que é a matemática. E então assim eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima, se assim Deus nos permitir.